muito gratificante nós estar aqui, levando esta palavra, anunciando o conselho de Deus aos cativos de espírito, como Paulo diz. Eu não me canso de anunciar o evangelho do Senhor, para constituir nessa terra bispos para apacentar o rebanho do Senhor. A palavra de Deus diz aqui no livro de Malaquias, capítulo 1, Malaquias 4:1, porque eis que aquele dia venha ardendo como forno, e todos os soberbos, todos os que cometem impiedade, serão como palha no dia que está para vir. Abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a salvação atará debaixo das vossas asas. Saireis e crescereis como o bezerro do cevador. Pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo da ponta de vossos pés. Aquele dia que farei, diz o Senhor dos exércitos, lembrai vós da lei de Moisés, o meu servo, qual mandei em Horebe, para todo Israel, quais são os estatutos e juízo. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Converterás o coração dos pais e os filhos, o coração dos filhos e de seus pais, para que eu não venha ferir a terra com grande maldição. Aleluia. Então, meus queridos amados, a palavra de Deus está falando de correção, de convenção, que o homem em si, ele precisa ter o conhecimento das escrituras sagradas. Se chegar ao Senhor, buscar esse entendimento, largar os seus caminhos, os caminhos que não levam ao Senhor. Deus nos convida para servir. Então Deus, quando Ele falou com o profeta Moisés, para aquele povo, que o povo de Israel se tornasse a Deus, que voltasse para Deus, porque Deus está falando ali que era um grande conflito, porque o povo de Israel estava desviado, estava na religião, era todo o povo religioso, tinham abandonado os preceitos de Deus, tinham abandonado os juízos, os caminhos de Deus, os mandamentos do Senhor, estavam fazendo coisas pecaminosas perante o santo de Israel. Naquele tempo o povo já fazia isso, e houve uma grande injustiça de Deus contra aquele povo. Deus castigou o povo de Israel por causa do seu pecado. E o homem que vive do pecado, ele não tem um privilégio para morar no céu. O homem tem que sair, o homem tem que renunciar a este mundo de pecado, os desejos desenfreados, os desejos carnais, a maldade do coração. Aleluia. Deus diz lá no livro de Isaías que o ímpio se converta, e o maligno também deixe os seus pensamentos e se converta, que o Senhor salvará. E nós devemos buscar esse conhecimento da palavra de Deus, porque se nós não buscar, se nós não chegar ao Senhor para adorar Ele como o único Salvador, vai ficar difícil na vinda de Cristo. Como o nosso irmão já pregou aqui, já falou que Jesus Cristo, Ele veio para nos salvar. Ele desceu lá no céu, lá no livro de João, capítulo 3, verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho inocente, para aquele que Ele quer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o homem ama mais as trevas do que a luz. A luz resplandeceu sobre esse mundo, mas os homens não fizeram conta da luz. Ama mais as trevas do que a luz. E a luz é Jesus Cristo, é o nosso Senhor, é o que conduz nós na vareda da justiça, que nós devemos andar conforme a vontade de Deus. E todos aqueles que não obedeceram o Senhor não vai ter morada no céu. Morada no céu é só para quem obedece a palavra de Deus, é só para quem anda nos caminhos do Senhor, quem não anda nos seus caminhos, mas nos caminhos do Senhor, anda na presença dEle, invocando a Ele, adorando a Ele. Ali no livro de Mateus, a palavra de Deus diz, capítulo 6, verso 33, buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, aleluia, e demais as outras coisas vos serás acrescentada. O homem tem que se inclinar a esse Deus do universo, esse Deus que é poderoso. Se nós obedecer a sua voz e fizer a sua vontade, nós vamos morar no céu sim. Mas se nós não fizer a vontade dele, nós não temos lugar no céu. Mas existe um lugar que se chama inferno, que muitos vão para
para lá. Então Deus é maravilhoso. Quando Lázaro foi ali, Lázaro era um mendigo que mendigava, desejava comer das migalhas que caía da mesa daquele rico, e aquele rico não fazia causa de Lázaro. Ele cheio de chaga, e os cão vinha e lambia as feridas, as chagas de Lázaro. E um dia Lázaro partiu para o seio de Abraão, e aquele rico que ficou na terra, um dia também ele morreu. Ele olhou para o céu e viu Lázaro lá no seio de Abraão, e um rio de água cristalina, e ele disse para Abraão: fala com Lázaro que toque nessa água, vinha refrigerar minha língua, que eu estou em chama aqui, porque eu estou na chama, está ardendo, está queimando. Mas Abraão disse assim: você já gozasse os seus bens, e Lázaro somente os seus males. Ele agora está herdando, agora está regozijando, e você vai, o castigo que você está recebendo é esse que você merece. Mas ele disse para Abraão: manda alguém avisar os meus pais, avisar os meus irmãos, manda um morto, manda um dos mortos que vai lá e avisa. E Abraão falou assim: Senhor, ouve Moisés e os profetas, e ainda que o morto ressuscite, não crerão. Então a palavra de Deus diz que tem que ouvir os profetas na terra, aqueles que pronunciam, aqueles que falam da vontade de Deus, aqueles que estão inclinados ao Senhor, aqueles que têm desejo para ir morar no céu. A palavra de Deus fala também ali no livro de 2 Pedro, glória, aleluia, 2 Pedro capítulo 7, a palavra de Deus diz ali: o céu e a terra que existem estão reservadas como tesouro para o dia do fogo. Então o céu vai ser abalado, as estruturas do céu vai ser abalado com furor, com a ira de Deus. Existe o céu e o céu do céu. O céu do céu é o trono de Deus, lá não vai ser abalado, mas o céu do céu vai ser abalado. Deus vai derramar o seu furor sobre esta terra. E no verso 10 diz que o Senhor Jesus, ele vai vir com um bom ladrão, passará o céu com grande estrondo, e essa terra que existe será queimada, será confundida com fogo, não vai ficar nem raiz e nem ramos sobre essa terra. Essas estruturas que vocês estão vendo aqui nessa terra vão se derreter. O furor de Deus vai ser tão forte sobre essa terra, tudo vai ser confundido, tudo vai ser destruído, porque a ira de Deus vai ser grande. Isso é na vinda dele, e ele está próximo a vir. E ninguém se engane, procure a se converter, procura comprar uma Bíblia sagrada, comece a examinar ela, de Gênesis e Apocalipse, porque ali você vai achar a saída da sua vida. Você vai encontrar canta, você vai ter encontro com Cristo, porque muitas das vezes ela está em cima da sua estante, abrindo no Salmo 91, toda empoeirada, mas você não tem coragem de examinar ela para você ter vida. Se você examinar ela, você vai ter vida, porque ela vai dar a direção a qual você vai reconhecer que você é um pobre, miserável, pecador, que precisa se arrepender dos seus pecados. Como eu tive um encontro com Jesus Cristo, eu, quando era do mundo, eu me justificava pelo meu eco. Eu achava que o sofrimento nessa terra, trabalhar, a fadiga do dia, eu cansava, e eu dizia assim: se nós não ganhar salvação, ninguém mais ganha. Mas eu estava enganado, porque eu achava que a fadiga do dia, o serviço braçal, levava nós à eternidade. Não, a eternidade é quando o homem reconhece o Senhor Jesus Cristo como o Salvador, para se remir, para renunciar, para adorar Ele. E a palavra de Deus diz que quando o Filho do Homem vier, Ele vem buscar os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Aleluia. Se nós não estiver adorando Ele em espírito e em verdade, nós não seremos chamados filho de Deus, mas bastardo. Bastardo é aquele que não obedece, é aquele que não é filho. E nós devemos se colocar na posição, buscar o reino de Deus e a sua justiça, como eu já falei, e demais outras coisas vos serás acrescentada. Como o irmão falou do profeta Moisés,
O profeta Moisés aqui na terra, ele era um Deus, mas Moisés, ele se afadigou-se com o povo. O Moisés chegou a um ponto de não suportar a aflição. O povo ali oprimia Moisés. Deus mandou Moisés tocar ali na rocha. Moisés feriu a rocha. E Moisés não entrou na terra permitida que mandava leite e mel por causa disso, por causa da pressão do povo. Um povo murmurador, um povo que não tinha conhecimento, um povo religioso, porque muitos estão dentro das igrejas como religiosos. Lá no livro de Tiago, capítulo 1 e verso 16, a palavra de Deus diz: aquele que se cuida religioso e não refreia a sua língua, a sua religião é em vão, não vale nada. Mas no verso 7 diz, a palavra de Deus diz: religião pura e imaculada é para com Deus o Pai, aleluia. Cuidai dos órfãos, das viúvas, se apartai da corrupção deste mundo. O mundo nos leva à condenação, porque se o homem não se apartar, ele não chegará a Deus como filho, mas vai chegar para ser julgado e condenado e lançado lá nas profundezas do inferno, porque o homem só vai para o céu se converter do seu pecado. Não existe ninguém para morar no céu se não se converter dos seus pecados. É por isso que a palavra de Deus diz aqui no verso 2, Malaquias capítulo 4 e verso 2: mas para vós que tem o meu nome nascerá o sol da justiça, e a salvação andará debaixo das vossas asas, e crescereis como o bezerro do Salvador. Você vai saltar de alegria na presença de Deus, porque você tem o Senhor. O sol da justiça vai nascer sobre você. Você vai ter uma proteção de Deus. Lá no livro de Sinfonia, a palavra de Deus fala, capítulo 2 e verso, se eu não me engano, capítulo 2, verso 1. Ali o Senhor falou assim: congregai, sim, congregais as nações, aqueles que não têm desejo. O que Deus estava falando para aquele povo? Aqueles que não têm desejo. As pessoas dizem: eu não tenho desejo de buscar, não tenho desejo para ir para a igreja. Mas Deus convida você que não tem desejo. Se você não quer ir para a igreja, mas adora a Deus na sua casa, examine as escrituras na sua casa e se converta, porque Jesus Cristo está voltando. Porque que Deus estava falando com as nações, porque Deus estava falando, se aquele povo não se inclinasse. E no verso 3 diz assim: buscais o Senhor e a sua justiça, porque a palavra de Deus diz ali: buscais o Senhor e a sua justiça, as suas obras e o seu juízo, para que ele seja escondido do Senhor, para que o Senhor venha nos esconder, para que a ira de Deus, para que o furor de Deus não venha se acender a nossas vidas. Deus diz que vai guardar somente aqueles que invocam, aqueles que se convertem, aqueles que estão de acordo com seus estatutos, com seus mandamentos, com seus preceitos, aqueles que estão adorando Ele em espírito e verdade. Esses vão ser escondidos da ira de Deus, mas aqueles que não fizer conta de Deus, esses não vai ser escondidos da ira de Deus. O furor de Deus vai descer sobre essa terra, e muitos vão ser consumidos, e muitos vão chorar, e não vai ter jeito. Lá no livro do Apocalipse, a palavra de Deus diz que ali vai sair da terra fumaça, e vai surgir os gafanhotos em semelhança de homem, e eles vão identificar o homem por 5 meses, e os homens ainda não vão se arrepender perante Deus, ainda vão blasfemar contra Deus. Os homens vão ser identificados por 5 meses. Os gafanhotos é como o escorpião da terra, vão ferir o homem, aleluia, vão ferroar o homem, e o homem ainda não vai obedecer a voz de Deus, o homem ainda vai rejeitar o conselho de Deus. E não devemos rejeitar o conselho de Deus, não, porque o Senhor está às portas. O mundo está em aflição. O nosso Brasil está no UTI. Não somente o nosso Brasil, o confronto está acontecendo nas terras. As autoridades constituintes perderam o rumo da vida, não tem mais governo, porque isso é permissão de Deus, porque a vida de Jesus está vindo. Nada nessa terra vai ter mais abundância para aqueles que vivem na desobediência, mas aqueles que temem o Senhor. A palavra de Deus diz que a recompensa do justo é na ressurreição, quando Jesus vier, para aquele que adora, para aquele que está diante da sua presença. Então não adianta você pensar que não tem, aleluia, esse privilégio. Você pode até pensar da sua maneira: eu não vou buscar, eu não vou para a igreja, porque na igreja só tem ladrão. Mas eu quero falar para você: eu sou pequenininho, eu sou homem do campo, eu arranquei toco, eu broquei, eu apanhei agudão, eu dirijo uma igreja, eu não me beneficio da igreja. Toda a renda que entra na igreja é para eu investir no evangélico de Jesus Cristo. Eu não como do evangélico, eu tenho um salário para sobreviver, e muitos
consegue sobreviver com salário porque não sabe agradecer a Deus. Muitos não consegue conviver com salário, com 2 salários, porque é ganancioso. A ganância dele é grande. Ele está somente querendo, aleluia, ficar na mídia, só andar de carro novo, de avião. Mas o homem, ele tem que fazer a vontade de Deus. As ofertas do evangélico, os dízimos da igreja, é para beneficiar, é para levar o evangélico, é para falar da palavra de Deus, é para acolher aqueles que estão na sarjeta, é para fazer casa de recuperação, para recuperar os drogados, os aviciados. A massa humana está sendo destruída pelo espírito demoníaco, pelo espírito devorador. O homem sem Deus, o homem que não tem Deus, o espírito devorador entra na vida dele, devora ele, devora tudo, devora a família. É os filhos na droga, os filhos na prostituição. Isso é falta de Deus. O homem não tem Deus, é todo mundo aí na prostituição, drogado. E nós devemos buscar esse Deus. Nós devemos abrir os nossos olhos, abrir os olhos dos nossos filhos que estão infiltrados nas drogas, nas diversidades, nas coisas ruins. E nós devemos obedecer a voz de Deus. Ensina o seu filho no caminho que deve andar, para que ele, quando ele chega na velhice, ele se lembre que alguém educou ele num bom caminho. Ele vai se lembrar: meu pai me levou um bom caminho, meu pai me ensinou, meu pai ensinou os estatutos, meu pai ensinou os mandamentos do pai. E assim eu vou voltar, eu vou buscar esse Senhor da glória, porque é isso que precisa. E neste momento eu agradeço a minha oportunidade, e que Deus nos abençoe a todos que ouviram. Que Deus abençoe. Amém. Aleluia, glória a Deus. É o teu nome, Senhor.